nos domínios da mediunidade, em que ele diz que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, o pensamento, a mente, é tudo, né? Na questão da mediunidade. E eu gostaria de pensar 3 itens do Livro dos Médiuns, porque eu até pedi o Pedro para colocar no grupo, para a gente dar uma conversada sobre os capítulos 26 e 28 do livro Roteiro, de Emmanuel, que é um livro preciosíssimo e quase não é estudado, né? Eu me lembro da Sueli, que a Sueli dizia que o livro Roteiro era o carro-chefe dela, que tudo. E eu aprendi a estudar e a gostar do livro Roteiro com a Sueli. Então, nós vamos ver aqui, no item 227, que Kardec... não, 225 primeiro. E Kardec vai dizer o seguinte: aqui ele está falando, é o capítulo Os Médiuns nas Comunicações Espíritas. Eu devia ter pedido, né, Pedro, para vocês pegarem o livro dos médiuns, mas são trechos pequenos que a gente vai ler. Então, ele vai dizer aqui, o Kardec, que quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente definidos. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à existência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra, que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico. Então, Kardec está deixando aqui muito claro, né, a importância do conhecimento, a importância do estudo, porque ele diz aqui que quando os espíritos encontram a mente do médium povoada de conhecimentos dessa existência e de anteriores, é muito mais fácil para eles utilizarem-se desse médium para dar as suas comunicações. Porque o pensamento do médium fica muito enriquecido com os conhecimentos. E ao passo que um médium que não tenha estudo, que não tenha conhecimentos de mediunidade, de espiritismo, e não tenha vivências nessa existência e em anteriores, para os espíritos retirarem esses conteúdos, fica muito mais difícil, é muito trabalhoso para os espíritos, porque aí eles terão que usar letra por letra para formar as palavras,
para formar as frases para que a comunicação aconteça. Seria como, lá nas mesas girantes, que eles faziam aquele alfabeto, né? E era por pancadas, letra por letra, que os espíritos traziam as suas mensagens. Agora, vocês imaginem, eles conseguiram, em alguns anos, antes do Kardec chegar nessas reuniões, eles conseguiram 50 cadernos de anotações. Olha a trabalheira que isso foi. Então, o cérebro do médium precisa ter esses conhecimentos para facilitar, porque, assim, a linguagem do espírito é o pensamento, não é? Ele, se, por exemplo, uma pessoa lê um livro e você pede à pessoa para te contar o que o livro está falando, né? Ela vai usar as palavras dela, ela vai usar as ideias que ela captou, que ela encontrou ali no livro, não é? Ela não vai usar um outro tipo de linguagem. Então, a gente vê exemplos de especificidade mediúnica. Tem médiuns que têm muita dificuldade com datas, não conseguem psicografar bem mensagens com datas. Tem um caso da dona Ivone, que ela não era poetisa, nunca foi poeta, em encarnação nenhuma. E ela estava numa reunião e alguém fez uma homenagem a ela num poema. Isso, ela estava em desdobramento, no sono. E o poema era belíssimo. E ela acordou e o Charles disse para ela: escreva o poema, porque você vai esquecer. E ela estava cansada, ela falou: não vou escrever isso, não, amanhã cedo eu escrevo. Quando amanheceu o dia, quem é que ela conseguiu lembrar do poema? Não conseguiu. E o Charles falou com ela: nem se eu ditar para você, você vai conseguir escrever isso. Porque ela não era poeta, ela não tinha essa peculiaridade na mediunidade. Então, e aí nós vemos as limitações do médium, por isso que quando a gente vê um médium como o Chico Xavier, Divaldo Franco, que possuem todas as mediunidades praticamente, a gente fica assim, maravilhado, né? Com todas essas comunicações, essas capacidades. Mas quando, numa reunião mediúnica, não há um médium com toda essa capacidade, com o cérebro repleto de conhecimentos, os espíritos vão usar o médium que tiver ali, né? Se a mensagem for muito importante que seja comunicada, mas com as dificuldades e com as limitações, não é? E tem uma parte aqui do livro dos médiuns, eu ia até procurar para falar com vocês, e acabei não fazendo isso, que o Erasto fala que ele diz assim: o vosso cérebro vive numa inextricável desordem, né? Porque nós não temos o hábito da disciplina. A Sueli sempre falava assim: nós temos que pensar o pensamento. E a gente aprende que nós temos que pensar o ato de pensar, porque a gente pensa e não pensa aquilo que a gente pensou, né? Então, nós não temos esse hábito, nós não temos o hábito da concentração, da meditação, que é uma coisa muito difícil.
o nosso pensamento fica igual o macaquinho pulando de galho em galho. Você está pensando uma coisa, daí a pouco você já está pensando outra completamente diferente. E o Erasto fala isso: vosso cérebro vive numa inextricável desordem, não é? Porque nós não temos esse hábito. Aí, desculpa aí, alguém tinha levantado a mão, já até abaixou. Quem foi? Quer falar alguma coisa? Era eu, Consolação. É que Ah, eu consegui baixar o livro aqui, o ah. roteiro, e aí eu estava até vendo com o Pedro aqui se a gente deveria projetar ou não. Mas aí você que sabe, se quiser eu. Fica a critério de vocês. Para mim está ótimo. Tá, não, tudo bem, Tá. então deixa assim mesmo, que, né? Mas, se quiser, porque agora é o livro dos médiuns. Tá, não, então deixa. É o Tá. livro dos médiuns que você está falando? Não, é o roteiro. Não, eu baixei, foi o roteiro. Mas na hora do roteiro, se vocês quiserem botar na tela, para mim não tem problema nenhum. Tá, então Ficou tá, claro até aqui? ficou. Esse é o item 225. No item 227, Kardec vai dizer: se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, ele exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium, e esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Então, aqui, que o Kardec está dizendo? Dessa questão do pensamento. O médium é preciso ajustar o pensamento para ter afinidade e para ter sintonia com o espírito que está se comunicando. Então o médium é o intérprete do espírito. O médium não deveria, em momento algum, interferir no pensamento do espírito, na mensagem, né, que está sendo dada. Então, ele vai captar o pensamento do espírito e vai falar, não é? Então, toda comunicação é medianímica. Essa palavra, medianímica, é usada por André Luiz, por Manuel Filomeno, vários espíritos usam, mas nós quase não usamos. O que é medianímico? É um processo mediúnico e anímico. Como assim? Porque quando o médium está dando uma comunicação, ou psicofonia, ou psicografia, ele é médium ali, ele é intermediário, ele é intérprete do espírito. Mas como ele participa, a sua alma, né, de uma forma anímica, que animismo, anímico vem da palavra alma. Então, ele participa ali, dando colorido do médium, ou seja, se o médium tem um vocabulário mais pobre, ele vai reproduzir a mensagem do espírito com o seu vocabulário mais pobre, não é? Então, até num livro do André Luiz, qual livro? Não é Nos Domínios, não. Nos Mensageiros, no capítulo 36. Tem uma comunicação lá de uma médium que o espírito estava dando uma comunicação muito elevada, que era um verdadeiro poema de beleza e tudo. E a médium não conseguia alcançar aquela
aquela beleza da comunicação e ela disse com as suas palavras. Mas a mensagem era correta. Ela disse tudo que o Espírito quis dizer, mas numa linguagem mais simples. Então, há esse que o doutor Jorge Andréa chama de colorido do médium. O médium dá as suas características na mensagem. Ele sintoniza com aquele espírito, o seu pensamento, e ele dá essa mensagem. Igual, por exemplo, você vê uma mensagem do espírito Bezerra de Menezes por Chico Xavier. O Chico Xavier era aquele jeito meigo, aquela calma, né, para falar, aquela voz doce. Já com o Divaldo, que é uma personalidade totalmente diferente do Chico, as comunicações do doutor Bezerra são mais assim sisudas, são mais de acordo com o jeito do Divaldo falar. Mas o conteúdo é correto, o conteúdo tem uma unicidade, né, de conteúdo. Está claro até aqui? Então, isso que nós estamos vendo é essa questão da importância de nós estudarmos o pensamento, conhecermos o pensamento, todos aqueles que são médiuns. No livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec pergunta, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, e os Espíritos respondem que influem muito mais do que nós possamos imaginar, que muitas vezes são eles que nos dirigem, aí que entra essa questão de pensar o pensamento. Eu tenho que conhecer o teor dos meus pensamentos, mas não só dos pensamentos, das minhas atitudes, da forma como eu encaro a vida, como eu reajo nas situações da vida, para que eu possa, quando o espírito se aproxima de mim, eu possa distinguir qual a categoria daquele espírito. É um espírito superior? É um espírito obsessor? É um espírito brincalhão, mistificador? É um espírito que está me dando ótimos conselhos? Então, eu vou seguir. Ah, mas ele não está me dando bom conselho. Então, eu rejeito. Você usa o livre-arbítrio aí, nessa hora, para aceitar ou rejeitar. Então, aqui o Kardec vai falar que o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Então, precisa que haja simpatia, porque naquela época, quando Kardec, no Livro dos Médiuns, várias vezes ele vai usar simpatia, hoje nós chamamos de sintonia, mas naquela época não tinha sintonia, eles não falavam, eles falavam simpatia. Então, precisava haver uma sintonia vibratória e uma afinidade fluídica para que houvesse a comunicação. Então, o pensamento do espírito precisava ter afinidade, sintonia vibratória, ele, o médium, vibrando no mesmo diapasão, no mesmo padrão vibratório e ter afinidade fluídica, ou seja, o fluido do espírito precisaria combinar com o fluido do médium. Isso é até hoje. Agora, o que tem nesse fluido que dá essa afinidade fluídica? Não sabemos. Os espíritos nunca contaram. Tem alguma coisa nesse fluido que faz com que
os fluidos combinem, tenham essa afinidade que o Kardec fala aqui, que há uma atração, igual ele fez, há uma espécie de atração, né, de um para o outro, mas nós não sabemos o que há nesse fluido que combina, mas que tem que combinar, tem. Tem que ter afinidade fluídica e sintonia vibratória. A afinidade fluídica é física, é matéria, não é? O fluido é matéria, então, para combinar. E a sintonia vibratória é moral. Então, são duas coisas distintas, que é muito importante a gente entender isso. A sintonia vibratória é moral. Quer dizer, quanto mais evangelizado o médium, mais fácil do espírito se comunicar através dele, e de ele receber espíritos mais elevados. Isso não quer dizer que, às vezes, a gente vê as pessoas sofrendo na reunião mediúnica, quando estão começando, que fala assim, eu devo ser muito ruim. Eu já ouvi médium falar isso. Eu devo ser uma péssima pessoa. Eu estou fazendo um esforço danado para fazer reforma íntima, mas na reunião mediúnica eu só recebo aqueles espíritos cheios de ódio e com sentimentos e pensamentos de vingança. Eu não devo ser boa coisa, não. Mas não tem nada a ver. Por quê? É o tipo de mediunidade daquela pessoa. Tem médiuns que só recebe espírito doentinho, espírito que não sabe que desencarnou e tal. E tem outros que são próprios para reunião de desobsessão, porque tem diferença de reunião mediúnica para reunião de desobsessão. Qual que é a diferença? É o tipo de espíritos que se comunicam. Na reunião mediúnica, são espíritos que não sabem que morreram, são espíritos que estão doentes, se sentem doentes e tudo mais. Na reunião de desobsessão, quais são os espíritos? São aqueles suicidas, são os perseguidores do movimento espírita, são os que desencarnaram por overdose, aqueles que estão ligados à feitiçaria, magia, trabalhos feitos. Então, é uma outra especificidade. Agora, ninguém fala assim, nós vamos abrir uma reunião de desobsessão no centro. Não existe isso. É a reunião mediúnica que, quando os espíritos acham que o grupo está pronto, eles vão trazendo esses espíritos mais cheios de ódio, esses obsessores, mistificadores, para se comunicarem na reunião. Então, a reunião vai se transformando de uma reunião mediúnica para uma reunião de desobsessão. Agora, tem gente que fala reunião de desobsessão, dê o nome que der, mas de desobsessão não tem nada, muitas das vezes, não é? Então, a gente faz essa distinção aí. Tudo certo? E essa questão de sintonia, gente, é muito difícil. Por isso que os centros sérios aconselham os médiuns a participar de uma reunião mediúnica por semana. Por quê? Porque você tem que afinizar com o grupo de encarnados. Tem que ter uma sintonia, uma afinidade. Como que você faz isso? Não é cada um estudando na sua casa e reúne ali. Não. Tem que estudar juntos também, né? Antes da reunião, uns minutinhos antes que se estuda, para que haja essa unidade e essa afinidade
né? De interesses e tudo. E o que eu ia falar? E além dessa sintonia com o grupo de encarnados, nós precisamos estabelecer uma sintonia elevada com os mentores da reunião. Então, fica difícil você afinizar mais, participar de 2 reuniões, ainda mais quando é num centro diferente. Fica difícil, né? Para nós, isso ainda é muito difícil. Olha, tem nessas biografias do Chico aí, eles contam que Emmanuel frequentou a reunião mediúnica que o Chico fazia parte 700 vezes para conhecer, afinizar, antes dele dar a primeira mensagem. Pensa bem. E a gente acha ali que num passe de mágica você chega ali, está tudo bem, né? E não é bem assim, porque isso é difícil. Aí vamos para a 237. E é interessante essa 237, porque ela é do capítulo da mediunidade nos animais. E Kardec vai falar aqui, é o penúltimo parágrafo, ele fala: sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. Igual eu disse, a linguagem dos espíritos é o pensamento, não é linguagem falada, verbalizada, assim como nós. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem comum. Ora bem, pronto, só até aí que eu quero. Todos os fatos mediúnicos, aqui ele encerra dizendo: os fatos mediúnicos não pode dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. E somente entre nós encarnados que isso é possível. Não é possível mediunidade nos animais, porque o perispírito dele... Aí leiam esse capítulo, que é muito interessante, que o perispírito deles é diferente do nosso, eles não têm raciocínio igual nós temos, enfim. A mediunidade dos animais, eles têm uma percepção, eles têm um embrião de inteligência, mas não tem como falar que o animal é médio. E agora, e aqui também, nos domínios da mediunidade, no capítulo 5, que André Luiz vai falar das correntes mentais, assimilação de correntes mentais, que o Leon Denis fala também, ele vai dizer, olha só, pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, é claro, né? Com característicos e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. Então, aqui nesse item 225, deixa eu ver se é o 225. Não, é o 227, que o Kardec vai dizer mais ou menos isso. Ele vai dizer que as qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais.
Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Já é 228, que o Kardec vai mostrar aqui como que o orgulho e a vaidade têm perdido muitos médiuns. Ficou claro aqui, gente? Essas são só pinceladas, né? Para a gente falar da importância da nossa mente, do nosso pensamento, dessa afinidade, dessa sintonia no processo mediúnico. Agora nós vamos pegar o roteiro. Ô Pedro, vocês fiquem bem à vontade aí, se querem botar na tela, para mim não tem problema nenhum. Vocês acham que fica melhor? Assim, a Fran precisa ver o que é mais fácil ali para ela também, porque às vezes é difícil seguir, né, onde você vai pensar aí as frases. Eu tenho que Mas o saber. pessoal tem no WhatsApp também, eu acho que qualquer coisa eles conseguem acompanhar por lá, eu disponibilizei para todo mundo. Ah, então tá. Né, Consolação? Mas se Aí você. Porque você vai ler várias frases soltas, não é isso? Não, eu estou pensando. Não, nós vamos no 26. Eu vou pensar algumas frases. Agora, o 28, nós vamos ler. O capítulo 28. Então quando chegar no 28, aí eu compartilho, então. Aí talvez seja interessante, né? Uhum. Eu vou localizando aqui enquanto isso. Porque, olha vamos combinar uma coisa. Quando chegar na hora, se a Consolação achar conveniente, pede para colocar na tela. Senão, a gente está conseguindo acompanhar bem. Mas para mim, gente, não tem problema colocar na tela ou não. Eu estou com o livro aqui, então Tá. vocês decidem aí. Olha, um capítulo importante também é o 25. É esse conjunto de capítulos, 25, 26, 27 e 28. O 27 nós não vamos falar nada, porque sobre mediunidade não dá tempo. Mas o 25 é ante a vida mental. É um capítulo muito bom. E tem duas frases aqui que eu quero dizer para vocês. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Às vezes fica difícil para a pessoa imaginar que pensamento é coisa mensurável. Nós vamos ver aqui na 28. Então, a mente é manancial vivo de energias criadoras. E o pensamento é substância, coisa mensurável. E Emmanuel vai dizer que encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes, como se estivesse num grande palácio, do imenso palácio, de vários andares, cada um num andar diferente, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Então, a gente saber que o pensamento é substância, coisa mensurável, é muito importante, porque para nós, se eu disser assim para vocês, vamos pensar numa maçã, todo mundo vai criar essa forma, pensamento, de maçã. Mas quem vai ver essa forma, pensamento? Só médium vidente. Porque ela, para nós, ela é, vamos dizer assim, abstrata, ela não é concreta. Mas os espíritos leem, veem essa nossa forma pensamento como uma coisa mensurável. É matéria para eles.
E quando por isso que o pensamento é importantíssimo na nossa vida, porque quando você emite um pensamento, você entra em sintonia com espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Melhor dizendo, entra com mentes, porque aí seriam mentes encarnadas ou desencarnadas. Por isso a importância de nós conhecermos o teor dos nossos pensamentos. Porque se você se conhece, você fala assim, você é uma pessoa que gosta da vida, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa alegre. Normalmente você é assim. Aí, num determinado momento, você começa a sentir uma angústia, pensamentos ruins, pensamentos destrutivos, pensamento de desânimo. Aí você para, opa, eu não sou assim. Esse pensamento não é meu. Então, você está captando um pensamento de uma mente encarnada ou desencarnada, que se espraia aí pelo universo, como diz Emmanuel, através do fluido cósmico, e você entrou naquela faixa. Aí o que você faz? Vai cantar uma música, vai botar uma música, vai dar uma caminhada, vai conversar com alguém, faz uma prece, lê uma mensagem e fecha essa janela mental. Não abra, não agasalhe, não dê sintonia. Tá bom? Agora, no 26, o título é Finalidades, Emmanuel diz: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamento, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber, olha a questão 459, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Emmanuel vai dizer que nós ingerimos pensamento, ingerimos entre aspas. Por isso, não é? Porque nós vivemos nesse manancial. E por quê? Emmanuel continua. A mente, em qualquer plano, seja encarnado ou desencarnado, emite e recebe, dá e recolhe, se renova constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Aí que ele vai falar, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos, entre aspas, a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Quando Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas o que sai, Jesus estava dizendo dessa irradiação energética que nós exteriorizamos e que ficam fotografadas na aura, como Kardec diz no capítulo 14, os fluidos do livro A Gênese. Então, o pensamento não está encerrado no nosso cérebro como se estivesse numa caixa. Não, ele se exterioriza. Então, esses pensamentos se espraiam e vão encontrar outros na mesma faixa vibratória. Porque, às vezes, nessa questão da obsessão, a pessoa fala assim, tem um espírito me obsediando. Mas, às vezes, o espírito se comunica na reunião mediúnica e fala assim, você pergunta para ele, dialogando, né? E ele fala assim, não, eu nem conheço essa pessoa, ela pensou uma coisa, eu gostei, fui junto. Por quê? Tem desocupado por aí tudo. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem o corpo físico, eles não são nem melhores nem piores, né? Então, Emmanuel, leiam esse capítulo 26, que é maravilhoso. Agora vamos para o 28, sintonia, porque já são, Ave Maria, 20 e 14?
Nossa! O que é sintonia? Você procurar num dicionário, você vai encontrar que sintonia é harmonia, é um estado de entendimento, não é? Então, quando você quer sintonizar determinada estação de rádio, você tem que saber como é que chama? Quantos quilowatts, não? Como é que da estação de rádio, o quê? Megahertz. Pedro? Eu pensei em frequência, É mas frequência. E é muito mais fácil frequência. Você vai, você vai sintonizar na frequência daquela rádio. Então, se você rodar o dial, né, do rádio, hoje eu nem sei como é que é, porque a gente nem usa mais rádio, saindo daquela frequência, você vai pegar outra rádio, que não vai ser aquela. Aí você volta e vai procurar o que você quer. Tem umas que dá estática, né? Fica aquele barulho. Isso acontece com o nosso pensamento também, né? Aqueles ruídos, e são os pensamentos intrusos que nós precisamos ficar atentos. E aí, Emmanuel vai dizer aqui que as bases de todo serviço de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente, nós já falamos, né? Não obstante as possibilidades de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Quando nós vemos aqueles fenômenos de poltergeist, aquelas batidas, o próprio Espírito Verdade, né, que fez aquelas pancadas na parede, não foi ele, foram espíritos, esses espíritos menos evoluídos, né, e que eles são usados como instrumentos para provocar esses fenômenos. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. Tudo acontece na mente. Minha mente, meu mundo. Né? Então, tudo está ali. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante, de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Lá atrás, o Espírito de Verdade disse: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a instrução, o conhecimento é que vai ampliar, abrir as nossas mentes para outras perspectivas de mundo. Porque, às vezes, a gente fica agarrado nos paradigmas, né? Nos conceitos antigos, não renovamos as nossas paisagens mentais e isso bloqueia, isso atrasa o nosso aprendizado e o nosso progresso. Porque tem gente que fala assim: eu já nasci médium, nunca estudei. Eu não sei como é que é isso. Nunca estudou? Como que eles querem ser bons instrumentos? Se um espírito quer dar uma mensagem, um espírito igual Bezerra de Menezes, outros mais elevados, se o cérebro do médium não tem conhecimento nenhum, está vazio. Não tem como, gente. O estudo é fundamental. E Kardec fala no Livro dos Médiuns mais de uma vez que o maior obstáculo, o maior sofrimento para o médium é praticar sem conhecer, é a prática sem a teoria. Tem que conhecer as leis que regem a comunicação mediúnica, tem que conhecer de perispírito, de fluido cósmico, não é? Porque a pessoa às vezes acha que basta o espírito falar assim: oi, gente, cheguei, e comunicar. Não é assim. É muito complexo.
É muito complicado isso, né? Aí ele vai falar, simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada, né? Uma pedra burilada é uma pedra aprimorada, igual o diamante bruto, né? Que era aquele diamante bruto, e passou pelo esmeril, pelo buril, e foi transformada, apurada. Tanto quanto a do animal, pode demorar-se por muitos séculos, na ociosidade ou na sombra, sob a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes. Mas, se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lições, os dilaceramentos, as dificuldades do caminho, por golpes abençoados do buril da vida, esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. Então, a dor é esse buril que nós necessitamos para o nosso crescimento. As árvores sofrem com tempestade, com granizo, muitas vezes com raios, não é? A madeira sofre com a enxó para ser ali toda trabalhada para ela se converter num móvel. Então, isso faz parte. Os animais não sofrem? Animais que morrem com câncer, animais que têm sofrimento muito grande, com limitações físicas. Ah, mas ele não tem livre-arbítrio. Ele não está sofrendo por lei de ação e reação, não. Ele está sofrendo, a dor aí é um processo da natureza, necessário. Igual para nós, a dor é necessária, o sofrimento é escolha nossa. Se você se revolta, se você não aceita, né, aí vem o sofrimento. Alguém quer ler, por favor? A fim de atingirmos... Quem quer ler? Então, agora, para ler, tem que colocar, né? Mas o Pedro tela. Não está aí, não, Pedro? Mas aí ele põe, que aí ele lê. Ó, Vou pedir a Fran para colocar, porque não consigo, não estou com acesso. Está em qual ninguém do tem roteiro? acesso, ninguém está com o livro aí, não? É o roteiro, né? Ah, então tá a Cida e o Valdemar. Vocês estão com o livro? Então lê aí, por favor. Eu estou com a voz cansada, porque eu fiz muita palestra esses dias. Sim. Qual será o próximo a fim de atingirmos? Isso, Cida. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Isso aí eu expliquei bem com o exemplo da maçã, né? Sim. São, pelos nossos pensamentos, os espíritos nos encontram. O Kardec dá exemplo no livro, no capítulo 14 da Gênese, mostrando que uma pessoa que quer cometer um crime, ele imagina o crime, ele fala, eu vou usar uma arma de fogo, aí ele mentaliza que ele está indo na loja, comprando a arma, voltando. Isso aí fica tudo registrado, fotografado na aura dele, na radiação do perispírito, que
alcança o corpo físico. E aí eles são encontrados pelos espíritos, porque eles leem a alma. A cartomante, por que ela acerta um punhado de coisas da sua vida? Porque ela lê a aura. Ou então tem um espírito ali orientando ela sobre a sua vida. Tanto que o futuro eles não conseguem. Né? Agora, nós precisamos ir na cartomante? Não. Está tudo, nós sabemos. Pelo que nós passamos hoje, nós sabemos as ervas daninhas que nós somos no passado e que já melhoramos muito. Né? Então, continuando, Cida. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Uhum. É como se fosse um imã, né? Sim. Nós vibramos naquela faixa e sintonizamos ali com aqueles espíritos. Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Então, é isso que às vezes a pessoa fala assim, tem um espírito obsessor infernizando a vida da gente lá na minha casa. Quem chamou? A gente. Nós é que chamamos. Nós convidamos, não precisa falar nada. Emitiu o pensamento, eles já estão vindo, não é? Então, a gente tem... às vezes é muito fácil você culpar o obsessor. Tudo culpa o espírito. Tropeçou na rua, foi o espírito que me empurrou. Igual um companheiro, uma vez, que me chamou lá na porta do centro, falou assim, olha aqui, olha meu carro. Eu falei, todo amassado, né? O que foi? O espírito que fez isso. Eu falei, que espírito estava dirigindo? Eu falei, então foi você. Não, mas foi o espírito. Não, foi você que não prestou atenção, que deve ter tirado a carteira pela internet e fez isso aí, Não é o espírito, não é? Tudo culpa os espíritos. E a nossa responsabilidade? Às vezes nós chamamos, eu já vi espírito obsessor falar isso na reunião, eles nos chamam de obsessor, mas muitas vezes obsessores são eles, os encarnados, e é verdade. E esse rótulo é muito sofrimento para o espírito, não é? Ainda mais quando nós acusamos injustamente. Então, aqui que Emmanuel fala que nós vamos comunicar com as entidades e núcleo de pensamento com os quais nós nos colocamos em sintonia, é a mesma coisa assim. Eu adoro livro, então minhas amigas são pessoas que, quando a gente se reúne, é para falar de livro. O outro gosta de uma bebida, ele vai encontrar no boteco, no bar, né? Então, é assim. Antigamente falava, né? Lé com lé, cré com cré. É um ditado que eu ouvi minha avó, minha mãe falando isso. E é assim, você se afiniza com as pessoas que pensam e têm os mesmos gostos que você. Então, vamos continuando, Consolação, a Adelange está com a mãozinha levantada. Mas não está aparecendo aqui para mim, não. Tá. Adelange e Zagueto levantaram... Cida e Adelange. Oi, Adelange. Não. Pode falar. Só para lembrar que quando você falou da maçã, que quando a gente pensa, ela é materializada, né? Mais ou menos isso,
no livro Os Violetas nas Janelas, né? Quando a mãe mandava as flores para a filha e ela recebia no mundo espiritual. Uhum. É, Né? Eu fiz isso aí. né? Eu pensei nesse livro. É, é isso mesmo. Quando um ente querido seu desencarnou e você envia uma prece para ele recebe aquilo palpável. Para ele é concreto, é real, aquelas vibrações, aquele abraço, aquela flor. Você mentaliza uma flor linda que ele gostava e você remete para ele. É isso aí que você está falando. Remete e ele vai receber, né? Isso. Eu sempre faço isso. É a melhor coisa, né? Aí, Obrigada, Consolação. continuando. Nada, obrigado a você pela colaboração. E aí, Nos, nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Um fruto apodrecido, ao abandono, estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada à luz do dia, e refletirá infinitas cintilações do sol. Andorinhas seguem a beleza da primavera. Corujas acompanham as trevas da noite. O mato inculto asila serpentes. A terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Então, isso é verdade, é atraído. Quem tem roça, né, assim, sítio, fazenda e tudo, eles sabem quando vão plantar, né? Eles plantam mamão ali ao redor, naquele espaço que é só mamão. Eles não plantam uma outra coisa. Então, é de acordo com a espécie, porque ali eles estão em harmonia, eles estão, vamos dizer assim, mamão está sintonizado, mas estão ali em harmonia naquele ambiente. Você não vai plantar uma manga no meio de uma plantação de mamão, né? Uma mangueira. E é assim. E nós estamos no nosso horário, falta 2 minutos. É isso, Célia? Faltam 2 minutos. Não, faltam 5. Então meu relógio está adiantado. No meu são 20h33. 20. Emmanuel, no prefácio do livro Pensamento e Vida, ele diz assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, nós somos a alma, nós refletimos o que vai em nós, que vai no nosso íntimo, que é isso que Jesus falou, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. A pessoa que gosta de coisas fúteis, ela vai se ligar com pessoas, vai ser amiga de quem gosta de pessoas fúteis, né? Então, é assim, nós não temos como enganar, né? Os espíritos não têm como enganar o fluido. Nós sabemos quando são espíritos bons que se aproximam de nós, o que nós atraímos para a nossa vida. Uma pessoa que gosta de filme pornográfico, de filme violento,
Quem que vai sentar na sala com ela comendo pipoca para ver o filme? Não é Bezerra de Menezes. Não tem como, porque não tem sintonia, não é? Então, às vezes, nos momentos de dor, a gente pensa assim, nossa, os espíritos podiam me ajudar, eu estou passando por isso. Às vezes, você tem seu anjo de guarda, seu mentor, o espírito familiar, tentando te ajudar, mas você não está sintonizada com eles. A sua mente está em outro lugar, então você não consegue perceber a ajuda. É isso que acontece, por exemplo, com os desencarnados, que às vezes estão sofrendo e não estão abandonados de Deus. Está ali seu anjo de guarda, seu mentor, mas ele está com a mente fixada naquele momento que aconteceu aquela tragédia, se ele desencarnou num acidente violento, suicídio, ou o que for, a mente dele está presa ali naquele momento, então ele não consegue perceber a ajuda, mas a ajuda está ali. No livro Nosso Lar, no capítulo 28, André Luiz vai contar quando ele foi visitar a família dele, que o Ernesto estava doente, né? E ele quis ajudar, porque ele falou, ele está cuidando da minha família aqui, dos meus filhos, da minha viúva e tal, e ele se sentiu impossibilitado de sozinho ajudar. Ele fez uma prece sentida, e ele conta no livro que não demorou 20 minutos, Narcisa já estava ali, ajudando. Por quê? Porque nós precisamos cultivar o hábito da prece. Precisamos viver em estado de prece. Porque na hora que você precisa estar passando um sufoco, você fala, meu Jesus, me ajuda, você sintoniza na hora. Nós não conseguimos improvisar sintonia elevada. Não conseguimos. É hábito de todos os dias. Nós cultivarmos pensamentos elevados, uma vida elevada no trabalho do bem, vivendo no mundo, mas sem sermos do mundo, influenciando sobre o meio onde que nós vivemos, e não deixando o meio nos influenciar totalmente e nos dominar. Então, eu acho que era isso. Nosso tempo esgotou. Foi muito bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês, foi bom estarmos juntos, e precisando de mim, estou às ordens, a Célia sabe. Obrigada, boa noite, tudo de bom. Nós te agradecemos muito, mas queríamos pedir para você continuar conosco, Sim. porque agora é a hora que nós vamos praticar